Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje. Dia de São Marcos Evangelista, dia 25. Marcos, ou João Marcos, como era conhecido na igreja primitiva, foi o primeiro apóstolo a escrever o Evangelho. Nele quis nos mostrar Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, para que as primeiras comunidades firmassem sua fé no Cristo e a ela se entendesse a todas as pessoas. Mostra-nos que o reino de Deus está entre nós e é grande sua misericórdia. Agradeçamos ao Senhor por este escolhido que foi fiel e nos deixou o Evangelho escrito. O Evangelho de hoje não poderia ser outro, né? O Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. O Evangelho de hoje, como eu falei, do dia de São Marcos, é o Evangelho que fala justamente dos discípulos e da importância dos discípulos, né? Discípulos esses que formaram escolas, que formaram discípulos, que depois acabaram escrevendo, deixando os escritos, né? No Evangelho, por exemplo, hoje é o Evangelho de Marcos, né? A importância deles continuarem a missão de Jesus, né? De testemunharem com a sua vida, através da pregação, através dos sinais que acompanhariam eles, porque o Senhor lhes comunicou o seu Espírito. Lembremos o Pentecostes, né? Jesus comunica o Espírito que procede dele e do Pai para os seus discípulos, para que, a partir daquele momento, o Espírito Santo que os conduzia, o Espírito Santo que os iluminava, pudesse agir através deles, por meio deles, né? Então vamos ver grandes sinais realizados pelos discípulos a partir deste momento, né? E aí vemos que o Evangelho começa a ser anunciado, propagado, né? E com ele as propostas de Jesus. Propostas estas que começam a se tornar realidade no modo de viver das pessoas, né? As pessoas começam a aderir ao Evangelho, então elas começam a viver de acordo com aquilo que o Evangelho trazia, né? E isso começa a fazer com que as pessoas, testemunhando o Evangelho, testemunhando através do seu modo de viver, pudessem alcançar outras pessoas que olhavam para elas, viam o seu modo de agir, o seu modo de viver e também acabavam aderindo à mensagem do Evangelho. Eu sempre falo que o testemunho é a arma mais eficaz para levar as pessoas a Deus, né? Quem olha o trabalho dos santos, quem olha os trabalhos de outros cristãos, por exemplo, a Zilda Arnes com a Pastoral da Criança, e outras pessoas que não são santos dos altares, mas que realizaram trabalhos maravilhosos na área do social, né? Vamos ver que elas testemunham com a sua vida. E aí as pessoas param, olham para aquelas pessoas e dizem: nossa, por que elas fazem isso? Porque são cristãos. Vivem de acordo com o Evangelho, ou buscam viver de acordo com o Evangelho. Nem sempre a gente consegue viver 100% de acordo com o Evangelho por causa das nossas fraquezas, das nossas misérias, das nossas carências, né? Mas aqueles que buscam continuamente, né, viver o Evangelho e eliminar da sua vida aquilo que se torna impedimento para a vivência do mesmo, né, do Evangelho em suas vidas, acabam fazendo com que o mesmo Evangelho seja propagado na vida dos outros que ainda não conhecem Jesus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, somos missionários e discípulos de Jesus Cristo. Com a nossa vida temos o dever, como cristãos, de anunciar o Evangelho, que possamos fazer isso todos os dias de nossa vida. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.